E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, falando tudo sobre o jogão de hoje à noite, Palmeiras versus Corinthians, jogo de volta da Copa do Brasil. O jogo vai ser no Allianz Parque às 21h30. Palmeiras perdeu o jogo de ida no placar de 1-0. Verdão tem que fazer 2 gols de diferença hoje se quiser passar no tempo normal, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Essa é a primeira vez, como já destaca desde cedo, que o Corinthians supera o Palmeiras no mata-mata fora do estadual. Eles já se enfrentaram 22 vezes em duelos eliminatórios ao longo da história. São 12 confrontos vencidos pelo Palmeiras e 10 pelo Corinthians. O Corinthians ele tem sucessos nesses confrontos apenas em estadual, mas é um apenas que deve ser considerado, porque ao longo da história centenária da rivalidade, na maior parte do tempo, o estadual era o grande confronto entre eles, né? Mas há essa questão de o Corinthians nunca ter superado o Palmeiras em confrontos eliminatórios fora do estadual. O Palmeiras já venceu 2 finais de Rio-São Paulo contra o Corinthians, já venceu o final de Brasileiro, 94, contra o Corinthians, já passou por 2 fases eliminatórias de Libertadores contra o Corinthians, 99 e 2000 numa semifinal, que machucou tanto o Corinthians, que provocou a ira da torcida e fez desmanchar aquele que tecnicamente talvez seja o maior time da história do Corinthians, com Ricardinho, Marcelinho, Luizão, Edilson, Rincon. A torcida surtou ali com a segunda eliminação seguida e um time tão vitorioso foi desfeito pela ira da torcida, que foi ao Parque São Jorge, agrediu os jogadores e etc. Então é uma rivalidade centenária que tem esse fator a mais, de o Corinthians nunca ter superado o rival fora de um estadual. Mas eu insisto nessa informação. Eles são fundados lá no começo dos anos 1900 e durante muitas décadas o estadual era a grande coisa que eles tinham a disputar. E o Palmeiras, sempre que saiu do estadual, levou vantagem sobre o Corinthians. É a primeira vez que eles se enfrentam na Copa do Brasil. A ver como será. O jogo é quarta-feira, era no século 2000, tem essa estatística a mais que o Taonta vai trazendo também, né? Que nunca no século 2000, numa quarta-feira, o Palmeiras passou pelo Corinthians. E a lua é crescente, vai que tem alguma coisa que influencia também em campo. Mas é uma curiosidade interessante essa da rivalidade, né? Do Corinthians nunca ter superado o rival fora do estadual, né? Já time pra isso, né? Oi? Já teve time pra isso. Pô, em 2000 pra mim o Corinthians era muito favorito, cara. E o time de 94, eu tava dando uma olhadinha na escalação aqui, era um time muito bom também. Mas o Palmeiras era na melhor. época de 94, os jogadores ainda não tinham o tamanho que viriam a ter, mas o Palmeiras era melhor. Eu cobri. Né? Edilson, é o maior Palmeiras que eu vi jogar. Aquele Palmeiras era Veloso, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos. O Mazinho tinha saído, entrou o Flávio Conceição, Sampaio, Rivaldozinho, Edmundo e Evair. Esse time é o maior Palmeiras que eu vi jogar, tecnicamente. O Edilson foi depois, né? O Edilson foi antes. Antes. Foi em 93. Isso. E esse time é o maior Palmeiras que eu vi. O Corinthians era um bom time. Tinha Marques, Branco, Marcelinho Carioca, Marcelinho, Souza, Boiadeiro, Souza Luizinho Volante, Viola, Ronaldo no gol. Era um bom time. Tinha Paulo Roberto, lateral. Zé Elias jogava nesse time do Corinthians, 94. Zé Primeiro Elias. jogo da final ele jogou. Era Luizinho e Zé Elias, né? Isso. Os volantes. Mas o Palmeiras era melhor. Era melhor. Ainda que... E tinha o Rivaldo, né? Jogando barbaridade. Que veio do Corinthians pro Palmeiras, inclusive. Naquele ano 94. Mas acho que dessa vez não tem um desequilíbrio em time, né? Se a gente olhar assim os 11 de cada lado, eu não vejo um desequilíbrio tão grande assim em time. Acho que tem o Corinthians tem suas fragilidades, eu citaria especialmente defensivas, mas a gente não olha... o Corinthians para vencer o Palmeiras, até porque fez já o resultado no jogo de ida. Então, coloca o time para mim aqui, coloca o time para mim lado a lado, porque a Jéssica já entrou rasgando na discussão aqui. É uma boa discussão. Coloca o time lado a lado, é possível aqui pra gente dar uma Quando a gente olha para a analisada? história, a gente vai lembrar desses times gigantes, muito pesados, né? Você me permite? Eu vou aqui para você discorrer sobre a sua tese, Jéssica. Claro. Eu discordo também, Jéssica. Você acha que tem uma diferença, uma disparidade muito grande? Eu acho que a qualidade técnica do Palmeiras é melhor do que a do Corinthians. Mas é um time que tem Garro, Carrijo, Memphis Depay e Yuri Alberto. Mas o Carrijo pode jogar quanto tempo? A pergunta é que fica. O Carrijo joga quanto tempo que o Carrijo vai jogar hoje?
Quanto tempo que ele vai entregar para o Corinthians hoje? O Corinthians precisa do Carrijo 90 minutos. Ele não vai te entregar 90 minutos. Eu estou adorando essa divergência, eu estou no meio termo entre vocês. Para mim, daqui para cá, a defesa é uma diferença brutal a favor do Palmeiras. Uma brutal mesmo. Mim tá aí a diferença. Né? O goleiro eu acho que beleza, embora eu ache o Everton um nível acima, o Hugo Souza é um goleiraço e tá tudo certo. Goleiraço. Mas, por exemplo, eu acho o Giai superior ao Mateuzinho. O Mateuzinho jogou muita bola na ida, hein? Mas é brutal. Um dos melhores em campo. Não é brutal. Não é brutal. Mas a diferença da dupla de zaga, para mim, é grande a favor do Palmeiras. E na lateral esquerda nem se fala, então, com o Piquerez. Seja o lateral do Corinthians, o Bidu ou o Angileri, eu acho que tem uma diferença grande. Do meio para frente, graças à qualidade do Garro, do Yuri Alberto, do Memphis, esse é o ponto para mim. Eu acho que o Corinthians equilibra. Eu acho que o que o Corinthians tem a mais que o Palmeiras, falei sobre isso semana passada aqui, é o poder de decisão. Por mais que o Yuri Alberto tenha falhado na hora de decidir, ele perdeu um pênalti, mas a gente tem que dar um desconto que ele está voltando a jogar depois de tempo lesionado. Para mim tem 3 caras ali no Corinthians, esses 3 da frente aqui, ó, Yuri, Memphis e Garro. Yuri pela fase que vive, pelo jogador, pela capacidade de atacar a profundidade que tem, por aquilo que se transformou no Corinthians. Memphis pela capacidade técnica. E Garro pelo conjunto todo da obra dele. São caras que o Palmeiras pode amassar o Corinthians e numa bola decisiva. Numa bola decisiva. Isso já aconteceu, inclusive, recentemente. O Garro empata um jogo que o Palmeiras amassa o Corinthians, faz 2-0 e acha que o placar estava resolvido, um jogo do ano passado, e o Garro no último minuto empata o jogo na cobrança de falta. Às vezes o desequilíbrio que tem da zaga do Palmeiras em relação à zaga do Corinthians acaba aí. Quando o poder de decisão de um atacante do Corinthians é muito mais. Semana passada, o Memphis roda nas costas do melhor zagueiro do Palmeiras, titular e nem o plano B do Palmeiras, né? Murilo está machucado. Sim. E o Bruno Fux, que é o substituto também, está fora, está jogando o Mikael. Né? Mas assim, aqui eu acho o Corinthians... E tem uma questão que a gente não está vendo aqui, que é o banco. Ali eu acho que o Palmeiras tem muito mais do que o Aí é muito mais. Aí o Palmeiras, pra mim, a qualidade técnica, numa movimentação do banco, o Palmeiras pode melhorar seu time. Já o Corinthians, eu não sei se tem esse poder todo no seu banco, porque... O Corinthians melhora quando tira esses caras do banco, né? Yuri Alberto, Memphis... Foi o que aconteceu, né? No final de semana, né? Nos últimos jogos do Brasileiro. Os últimos jogos do Brasileiro precisou poupar e esses 3 jogadores no ano passado, Yuri, Garro e Memphis, fizeram com que o Corinthians arrancasse e fizesse 9 vitórias, né, seguidas, assim, e chegasse à pré-Libertadores. Mas, para mim, no centro do campo, principalmente... Chega aqui. Equivale. Chega aqui. Principalmente no centro do campo, para mim, se equivalem. Deixa eu ficar aqui, né? Para mim, aqui, ó, Ranieri e Aníbal Moreno são jogadores importantíssimos para os seus times, né, para os seus treinadores. Mas, para mim, a diferença está aqui. Por que eu falei do Carrijo? Porque o Carrijo é a diferença do Corinthians no jogo de hoje. Porque a gente já sabe dos 3, do Memphis, do Garro e do Yuri. A gente já sabe. Mas o cara que vai fazer a diferença para o Corinthians é esse cara aqui, para mim. Porque é o cara que vai área a área, é o cara que vai dar intensidade no centro do campo, que talvez ele não consiga jogar os 90 minutos. E aí é onde que o Rizek falou. Ele não aguentou na Neoquímica Arena. Ele saiu, entrou o Breno Bidon. E aí entra o Breno Bidon, que é um jogador totalmente diferente do Carrijo. E aí você precisa mudar a sua estrutura. E o Corinthians hoje, contra um Palmeiras que dentro de casa, nos primeiros 15 minutos, ele é um Palmeiras avassalador. E o Corinthians não pode jogar aqui, ó, perto da sua área. Chamar o Palmeiras para dentro da sua área. Apesar do Vitor Roque ter melhorado nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, é um cara que... Talvez esses jogos que fizeram com que... Lá em 2017, quando eu lembrei que o Jô reviveu no Corinthians... Esse é o tipo de jogo que o Vitor Roque pode ganhar mais confiança ainda para a temporada, porque é um divisor de águas, um derby. É tentar repetir a estratégia semana passada, né, Felipe? É isso. E marcou na frente e pediu que o Palmeiras... O tempo inteiro tentar marcar na frente, mas o campo é diferente, a velocidade do campo é diferente. A atmosfera, né? E aí, uma coisa que o Corinthians fez na semana passada e foi muito bem, o pós-perda, pressiona e tal. Como o campo é mais rápido, aqui e aqui não são jogadores rápidos. E se você não marcar muito bem, o Palmeiras gosta dessa bola. Aí você tem no Facundo Torres, no Vitor Roque, que ataca muito bem o espaço, e o Sousa, que para mim é o jogador que pode ser o diferente do Palmeiras hoje. O Palmeiras hoje ele tem os jogadores na frente, junto com o Maurício, que pode atacar o espaço e assim dificultar a equipe do Corinthians. Então é um jogo de estratégia, óbvio, mas só que para mim o diferencial hoje
passa muito pelo Carrijo, quanto que ele vai jogar, quanto tempo que o Carrijo vai estar em campo, porque ele vai dar sustentação, vai ser o cara que vai jogar área a área, e o quanto que o Sousa pode ser decisivo junto com Vitor Roque e Facundo Torres. Para mim tá a diferença aí. Eu acho que o que pega muito pro Corinthians, quando a gente faz essa comparação de time, a gente pontuou aqui o que a gente acha que tem de melhor e de pior em cada uma das equipes. Não é uma diferença tão grande assim, tão brutal. O que pega é que a gente está acostumado com o Palmeiras, que sempre vai entregar pelo menos uma média de desempenho, média para alta, e um Corinthians que oscila demais. Então a gente não consegue confiar que o Carrijo vai entregar aquele futebol bom que a gente já viu em algumas partidas nesse ano. O Martínez vai jogar com o mesmo desempenho que já teve tantas vezes ao longo desse ano. É um time que tem o próprio Ranieri, que em alguns jogos ele é o dono ali da cabeça de área. Foi o que foi no primeiro jogo, e né? Alguns outros não. Jogou muito, Eu acho que esse é o grande ponto do Corinthians. É um time que oscila demais e nem sempre passa confiança. E você vê, se a gente nota um equilíbrio, e há mesmo. Eu falei do Jair e do Mateuzinho, acho que é nível parecido. Eu também acho. Nível parecido, Jair e Mateuzinho. Nos últimos jogos, desculpa, Rizek, te cortar. Não, imagina. O Mateuzinho foi um jogador importante pro Corinthians. Deu passe pro Memphis. Ele foi um dos melhores em campo pra mim. No final de semana também. Perfeito. Fez o cruzamento do... Vamos botar do mesmo nível. Mateuzinho e Jair, do mesmo nível, né? Então, assim, eu acho que tem uma diferença grande, mesmo na lateral esquerda, e aqui é pela qualidade do Piquerez, que é muito bom jogador, e de elenco, né, de opções de banco. Mas a gente nota assim, um equilíbrio, né, parecem escalações semelhantes, a gente tem que dizer que o Corinthians tem jogado abaixo do que pode. Sim, é isso. Por exemplo, não é para esse time aqui cair em pré-Libertadores, com o desempenho ridículo que ele teve, nos 2 confrontos de pré-Libertadores, até no que passou contra o time venezuelano. Não é para esse time ter caído na fase de grupos da Libertadores da maneira café com leite, como ele caiu. E não é para esse time ter um campeonato brasileiro assim tão coadjuvante. Nem a Sul-Americana, eu acho, Rizek. A Sul-Americana também foi muito ruim. Eu acho que há uma diferença, acho que há uma diferença importante, e até o Abel falou sobre isso depois do Campeonato Paulista, da forma como o Corinthians tem encarado os confrontos contra o Palmeiras. O time se transforma. Você vê Memphis marcando pressão, saída de bola, Garro descendo para compensar quando um volante sai para marcar pelo lado. A gente viu isso semana passada. A minha expectativa para o jogo de hoje, para mim o ponto importante é entender por quanto tempo na partida o Corinthians vai conseguir fazer isso. A gente pega o jogo de semana passada, os 30 minutos iniciais foram de sofrimento para o Palmeiras em virtude desse comportamento do Corinthians. Aliás, podemos rodar os melhores momentos daí do Coutinho fala em cima das imagens. Depois dos 30 minutos, começa a cair um pouco a energia. É natural. São jogadores que estão fazendo coisas que eles não estão habituados a fazer. E aí o Palmeiras começa a encaixar passe. Até a ausência do Bruno Fux hoje acho que é uma coisa ruim para o Palmeiras, porque é um zagueiro que tem passe, condição de bola. Ele toda hora encontrava Facundo Torres, Maurício e Sousa nas costas dos meio-campistas do Corinthians na semana passada. E o Palmeiras cresce na reta final do primeiro tempo em virtude disso. Arma o jogo, ele é um zagueiro que tem coragem para jogar. Ele sai com a bola conduzida, ele encaixa passe entre linhas. Então, é um jogador... O Mikael não tem... Pode até se desenvolver dessa forma, mas ainda não está solto no Palmeiras para encontrar esse desempenho. E o Felipe fala uma coisa que para mim é muito importante, a atmosfera do jogo. A gente tem que levar isso em consideração. Corinthians e Itaquera, na Neoquímica, com a torcida contra o Palmeiras, é muito forte nesse sentido, de encarar o jogo com essa energia, com essa vitalidade. Hoje é totalmente diferente. É um clima até um pouco bélico que esse clássico tem e vai jogar na casa do adversário, é claro. Isso também tem uma motivação para alguns caras. Talvez até esse clima bélico ele explique uma estatística que é única para Corinthians e Palmeiras. O Corinthians consegue ser um excelente visitante no Allianz Parque, assim como o Palmeiras. Apesar de ter perdido esse jogo, também é um excelente visitante na Neoquímica Arena. Eles têm números próximos de 40% de aproveitamento, que para um visitante que joga contra a torcida inteira contra, eu acho um número bem positivo. Exato, mas aí vai ter um detalhe para mim que semana passada acabou não tendo por conta, para mim, dessa diferença de atmosfera de estádio. Vai ter algum momento do jogo que o Palmeiras vai acabar se instalando no campo de ataque e o Palmeiras usa algo que o Corinthians tem dificuldade para defender, as inversões de lado. Com esse esquema de losango no meio-campo, você, na prática, tem um jogador a menos do Corinthians, né? Você na prática, né? O losango você desenha como aqui? Desenha pra gente, Felipe. Martínez, Carrijo e Garro na frente. Isso. Felipe pode até explicar melhor isso aí, que ele jogou nessa posição, ele vai saber explicar até melhor do que eu. O campo fica muito grande para esses três aqui. Isso aí. Para esses três, o campo fica muito grande. E o Palmeiras, ele joga num 4-2-3-1 e o Facundo Torres vai entrar muito por aqui. O Giai, ele quando tem a posse de bola, ele gira um pouco. E o Piquerez é o cara que vai dar profundidade lá, com o Sousa vindo para dentro. Ou seja, você quase na última linha, você tem 5 jogadores.
E isso acaba pesando muito a última linha do Corinthians. É por isso que é importante o Ranieri, no jogo de hoje, entrar muitas das vezes aqui, ó, para fazer essa maioria aqui. E o Palmeiras tem uma coisa que ele faz muito bem. Ele preenche muito bem a área, preenche muito bem zona de finalização. O que aconteceu no jogo contra o Grêmio, que logo no início do jogo, 4 minutos de jogo, estava 1-0. O Palmeiras tinha 6 jogadores dentro da área. 6 jogadores dentro da área. Isso é muito. Aí 6 contra 5 do Corinthians, tu já cria a maioria. E a bola vai sobrar sempre perto para você. Tem o detalhe aí, Felipe. Quando o bloco recuar, um desses 3 caras aqui tem que baixar para ajudar. Não adianta ficar os 3 descansando na frente. Aonde eu ia chegar? No Campeonato Paulista, por que o Corinthians jogou muito bem no seu primeiro jogo? Porque além de ter coragem para jogar, esse jogador aqui, 1-0 no Allianz. Esse jogador aqui, ó, foi importantíssimo tanto na saída de bola, porque ele criava a maioria, porque o Corinthians atraiu o Palmeiras para pressionar, que é normal, tá dentro de casa, o Palmeiras vai pressionar mesmo. E esse cara aqui, o Memphis Depay, fazia a maioria no centro do campo para receber bola. Então, toda vez ele recebia a bola e armava o Corinthians. Então, ele hoje, além da posse de bola, ele vai ser importante sem bola. Porque talvez, se ele baixar um pouquinho e ajudar, muitas das vezes vai baixar aqui também para fazer 2 linhas de 4. Isso aí. O Yuri Alberto, ele tem esse... Tem capacidade para isso. Tem capacidade. Porque além de você atrair, o Palmeiras vai jogar... Para mim, hoje, o Palmeiras vai ter mais posse de bola, vai ser um time mais agressivo. E você tendo o Yuri com a explosão que ele tem, com a força que ele tem e o poder de finalização, você pode atrair o Yuri um pouquinho mais para dentro do seu campo. Quando você perder a bola, transição, contra-ataque. O Yuri vai fazer o 4º jogo dele desde a volta, natural a gente esperar até uma evolução física. Verdade. De confiança, né? O 4º jogo, eu tô vendo ele crescendo normal desde a volta, né? E, cara, se a gente tá notando um equilíbrio nos nomes, tá achando que o Corinthians tem um belo time, eu só posso concluir que a diferença tão grande de resultado, de desempenho, se deve à organização dos clubes. É isso. Isso aí. Né? Porque se a gente acha que os jogadores têm qualidade semelhante, pelo menos no time titular, a diferença tão grande de nível só pode ser explicada pela organização dos clubes no momento. De um lado, você tem um clube que tem o mesmo treinador há 6 temporadas, a mesma diretoria basicamente muda a presidente, mas a estrutura do futebol não tem mudado, né? Com raras exceções ali, paga em dia, boa estrutura física, os jogadores sabem como funcionam ali. No Corinthians não tem nada disso, vamos falar a verdade. A rivalidade tá nisso até também, o jogo do Palmeiras, o Dorival estava balançando, né? O Dorival ainda estava... Quando o dirigente vai para uma entrevista e fala, não, eu confio no trabalho do meu treinador, mas precisamos de resultado. Aí isso aí te bota em xeque alguma coisa. Então, o jogo do Palmeiras deu uma tranquilidade para o Dorival trabalhar pelo menos a semana para esse confronto de hoje, né? Então, eu acho assim, o Corinthians, fora de campo, tem muitos problemas. E eu, como um ex-atleta, um ex-jogador, eu sei, entra para o campo e esquece disso. Não, você carrega para o campo isso também. Logicamente que você vai se concentrar para fazer o seu melhor dentro do campo. Mas muitas das vezes você está pensando naquilo, ou no salário atrasado, ou no que pode vir a acontecer se você perder o jogo. E aí... inflacionar mais ainda o ambiente, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, carrega também os problemas para dentro de campo. Em alguns clubes, eu vivi com salário atrasado. quando entra em campo, esquece. Esquece como? Que a conta está lá para pagar. Outra coisa tem que... Não tem como esquecer. E há muita gente que esses caras levam com eles, né? Assim, isso aí que muita gente fala, mas, ganha tão bem. Cara, um jogador desse, ele vai sustentar aí uma média de umas 20 pessoas com ele. Pessoas que dependem dele, funcionários dele, pessoas da família. Então... não tem muita discussão, não importa quanto o cara ganha. Trabalhou, tem que receber. Além dessa questão material, que é óbvia, quem hoje é contratado pelo Palmeiras sabe que vai chegar lá num elenco com muita disputa, com uma comissão técnica já instalada, um projeto esportivo consolidado para brigar por todos os títulos da temporada. Quem vai para o Corinthians sabe que está indo para um projeto de reconstrução, para um clube que você não sabe quem vai ser o seu chefe amanhã, tem que estar disposto a participar disso. E o mais bem remunerado de todos esses que a gente está falando aqui, pelo menos no papel, não sei se na prática tudo que combinaram está pingando, não sei mesmo, para mim foi o grande personagem do jogo daí, do Memphis. Né? Sofreu um pênalti, fez o gol, jogou muito bem. Aliás, eu acho que ele vem jogando bem esse ano. Nesse recorte mais recente dele, eu acho que ele vem jogando bem. E é um cara que, assim, se ele está num dia bom, ele faz diferença. Eu também acho. É um cara que, para mim, como eu falei aqui, é o cara que vai ser importante
em todas as fases do jogo, né? Tanto a fase ofensiva, fase de construção e fase defensiva mais ainda. Porque, como eu falei no início, eu acho que o Palmeiras vai agredir mais a equipe do Corinthians. Mas tem uma coisa no comportamento do Memphis que eu, assim... dentro de campo ele tem respondido, ele tem feito gols, tem sido importante, mas em algumas coisas, como líder técnico, talvez não seja líder para ter abraçadeira, mas é um líder técnico. É o maior salário do Corinthians hoje. E o grande astro. Assim, é o grande astro. Então é importante que ele entenda aonde ele está e a camisa que ele está carregando. E, por exemplo, num jogo contra o São Paulo, você está perdendo o jogo, o Dorival tira você do jogo e você vai embora, é uma resposta. O seu salário está atrasado, você não vai treinar, é outra resposta. Você briga com um companheiro de clube e aí você vai para a internet e expõe o que aconteceu, isso talvez dentro do vestiário é uma coisa que você precisa ter muito cuidado, ainda mais aonde você está. O Corinthians, ele pode transformar a sua vida para você ganhar muito, como ele ganha, para ser uma estrela, como ele é, mas também, pelo outro lado, se você perde um jogo importante, uma classificação, isso acaba vindo de encontro a você. Eu acho só isso. O comportamento dele, algumas coisas dentro do comportamento dele não tem sido boa e aí eu acho que... Eu concordo totalmente com você. Muito embora eu sou obrigado a dizer o seguinte, quem contrata tem que saber quem você está trazendo. E o histórico do Memphis é isso. Se você olha... o histórico dele no futebol europeu é muito parecido com o dele aqui. Surpresa. Ele nunca foi um jogador de liderar elenco, nunca foi um jogador de chamar a responsabilidade. Eu até falei isso aqui ano passado no Seleção. Chamar a responsabilidade, inclusive, é algo de que ele sempre foi acusado quando alguém quis falar mal dele na Europa. Ele assim, sempre foi... Acompanhei muito de perto a carreira, sempre gostei muito do futebol dele, tecnicamente falando, pra mim é muito acima da média. Muito bom. Muito bom, habilidade, o jeito que bate na bola, o posicionamento em campo, a inteligência para se conectar com os outros atacantes. Mas ele não é um cara sanguíneo. Não é um cara que vive o jogo ali de uma forma tão extensa. Até falei sobre isso. Sendo mais no Corinthians, na minha opinião, que na média dele do futebol europeu. O Corinthians está até contaminando positivamente assim, ele nesse sentido. Porque o clube te pede isso. Se você não for sanguíneo no Corinthians, o próprio torcedor te põe pro lado. O clube te pede isso. Ele tem que entender essa cobrança, né? Ele tem que entender essa cobrança. Exatamente. Você pega ele no Barcelona, você falava, o cara não se entrega. No Corinthians ele está se entregando mais do que ele se entregou, na minha opinião. Não, concordo. E assim... Isso é uma coisa que vai muito de acordo com o resultado, né? A gente tem que também ter muito isso em mente. Se o Corinthians perde hoje pro Palmeiras, vai eliminado, e o Memphis não tem a atuação que dele se espera, vai se voltar a falar o que se vinha falando antes, quando ele faltou treino, na semana que ele faltou treino, que ele não foi tão bem em uma partida. É assim que funciona. A gente tem que tentar ter o equilíbrio aqui de pontuar essas coisas. Ele pode resolver o jogo hoje de novo, para mim, como resolveu semana passada. Mas não é esse jogador, esse cara de me dar a bola aqui que o jogo vai ser meu agora. Ele pode decidir por uma finalização, uma jogada que ele vai fazer. Mas não é esse cara que vai aparecer o tempo todo, que vai tomar conta da partida e vai liderar o time nesse sentido pra mim, não. Eu acho que... Desculpa, Rizek. Eu acho que esse cara que o Coutinho tá falando tá aqui, ó. Eu também acho. Aqui. É o Garro. É o Garro. É sanguíneo, é o cara que quer o jogo, ele toma falta, ele vai driblar, ele vai finalizar, ele vai tentar achar os companheiros, ele vai dar carrinho, vai brigar com o treinador, vai brigar com o juiz, vai brigar com o treinador, vai brigar com o juiz, vai brigar com o juiz. Eu acho que esse é o cara que o torcedor confia para decidir o jogo. E do outro lado, quem eu acho que vem tentando ser esse cara, porque esforço nunca faltou, é o Vitor Roque. Vem tentando ser a referência, arrastar o time, e eu acho que claramente vem melhorando também. Né? Inclusive, jogou bem na Neoquímica Arena. Jogou bem. Se doou muito para o time, né? Agora quem traz as informações do Corinthians é o repórter Emanuel Araújo. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!